Vocês me ouvem bem? Eu ouço. Tudo bem? Ah, então tá bom. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Rê, Silvia, João? O João é a Fernanda. Fernanda! Eu tô com o computador do meu filho. Ai, legal. Imaginei. Dá para renomear, se vocês quiserem. Assim, tem Tá. 3 Ele pontinhos já tá ali. fazendo isso aqui pra mim. É, Aqui mas aí às vezes a gente esquece e eles entram na aula online com o nome da mãe, é uma confusão. Pronto, agora sim. Legal, Fernanda. E aí, Nê, qual que é a agenda? Você quer que já começa? Espera o pessoal entrar? Como que Vamos dar 2 funciona? minutinhos, mas não vamos atrasar muito, porque senão acaba ficando, né, ruim o tempo da sala e também o horário. Mas vamos dar só 2 minutinhos. 8h35 a gente começa. Acho que tem algumas Legal. pessoas entrando aqui. A Marina chegou. E o pessoal é tudo de São Paulo? Como que é? Como que tá esse pessoal? Alguns não. Tem Legal. outro país. Ai, online é lindo, gente. Eu amo online. Nossa. Eu, em 2016, assim, eu falei, gente... Na verdade, acho que eu me encantei por isso, porque eu fiz uma rede São Paulo. Eu fiz um curso e aí tinha gente do mundo inteiro. Eu falei, nossa, que coisa mágica, gente. É só mandar um link, as pessoas entram, todo mundo junto, né? Achei muito legal. Sim. E aí, desde então, fui desenvolvendo esse gosto, né? E aí até que falei, não, gente, vamos trabalhar online. Antes de pandemia, há 3 anos atrás. E agora, né, deixou de ser aquela barreira, né, principalmente. É, dá para alcançar todo mundo que está a fim de revolucionar, né? É. Sejamos. E às vezes a pessoa não tem, por exemplo, não tem uma Nutri como você na cidade dela e gostaria muito, né, de fazer essas mudanças, fazer essa revolução e não tinha, né? E aí o online Sim, propicia isso, é muito legal. muito bom mesmo. Acho que a gente pode ir começando, viu? Ah, então legal. Estou autorizando aqui quem for entrar. Uhum. Então, pessoal, boa noite. Muito prazer, eu sou a Leila Dato e eu sou coach. Eu conheci a Vanessa numa live, né, Vanessa? E no fim ela era nutricionista de uma amiga minha. E eu tava com um grupo também de mentorias. A Vanessa deu uma super aula lá, foi muito legal. E aí ela me convidou para fazer parte, né, dessa turma, dessa revolução nutricional. Eu fiquei muito honrada, muito obrigada. Estou muito honrada e agradecida de estar aqui, Vanessa. Muito obrigada mesmo, de coração. E Imagina. eu já trabalhei bastante tempo até, eu não sou nutricionista, e eu trabalhei no Vigilantes do Peso durante 3 anos, né? Em 2012, com meus filhos pequenos, eu emagreci 33 quilos em 10 meses, mudando hábitos. E a Silvia aí, seja bem-vinda. E aí eles me chamaram para trabalhar. Então, durante 3 anos eu orientei grupos de emagrecimento segundo o método deles. E eu via que muitas pessoas ou abandonavam o programa ou abandonavam suas metas mesmo de vida. E aquilo me intrigava. Eu falei, nossa, mas funciona tão bem para uns e não funciona para outros. Por que será isso, né? E aí juntava aquela vontade de trabalhar no online também, que eu comentei com vocês no começo da reunião, e aí eu fui sair do Vigilante do Peso e fui trabalhar como coach, não de emagrecimento, né? Porque eu via que tem várias formas de emagrecer, mas o mais importante é a mudança de hábito e a mudança aqui, né? Dentro da cabeça. E o que a gente vai conversar hoje um pouquinho é justamente como que tá a conversa interna de vocês. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje serve tanto para relação, serve para tudo na vida, é um assunto universal.
Todos nós temos essas sabotagens, porque é uma coisa inerente ao ser humano. Então, independente bastou ser humano que tem autossabotagem. A questão é que alguns controlam e outros não, né? E aí eu quero que hoje, no final dessa palestra, vocês tenham pelo menos uma luz no fim do túnel, como controlar isso. Tanto para colocar em prática as propostas, né, da revolução nutricional, quanto para todas as outras áreas da sua vida, tá bom? Então, bora lá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu preciso, Vanessa, que você me autorize eu compartilhar a tela. Aí embaixo tem um escudinho assim, aí você Sim. só autoriza, por favor. Tá. Deixa eu ver. Vê se foi. Deu certo? Deixa eu ver. Foi. Tá. Então, assim, ó, o que eu vou conversar com vocês hoje, ela é fruto, né, desse livro, Inteligência Positiva, de Cesar Chamin. Essa aqui é a capa do livro mesmo, tá? Então, a sua mente é a sua melhor amiga, mas ela também é a sua pior inimiga. Então, hoje a gente vai descobrir isso daí. Vocês estão enxergando bem minha tela? Tá tudo certinho aí? Dá um joinha. Então, tá bom, vamos lá. Então, gente, quando a gente vê essa moça, né, nesse penhasco aí, o que é a primeira coisa que vem na mente da gente? Primeira coisa que vem, assim, ó. Geralmente a gente fala assim, ai, que louca, né? Ou muitas pessoas falam, nossa, que legal, nossa, que liberdade. E esse primeiro pensamento que vem na nossa mente, aquele ímpeto de falar, nossa, ai, que louca, né? Porque ela tá segura ali só pela mão, né? Na verdade, ela tem uma chavinha ali segurando ela. Mas se a gente olha assim, a gente fala, nossa, por que a gente pensa isso? Porque isso é contra a sobrevivência humana, né? A sobrevivência natural dos humanos. Então, a gente pensa isso para preservar a espécie. Então, o que é essa sabotagem? Né? Da onde vem isso? O nosso cérebro, ele tem 3 partes principais, né? Essa parte aqui embaixo, que chama reptiliano, é o que está ligado na nossa coluna vertebral, ó, daqui para baixo do pescoço, né? Essa parte marronzinha é aqui a nossa nuca, mais ou menos. Vocês percebem que quando a gente passa um perigo, quando a gente se sente ameaçado, não dá, assim, a gente não sente aquele oriçar a nuca eriçada, assim, né? Esse é o nosso sistema que cuida principalmente da nossa sobrevivência, de instintos de sobrevivência. Aí a gente tem a parte que chama sistema límbico, que é esse vermelho, que cuida das nossas emoções. E o neocórtex, que é esse laranjinha aqui, que é o que cuida dos nossos pensamentos, dos nossos gostos, da nossa tomada de decisão. E é isso que faz a gente ser humano. Os animais não têm neocórtex, eles têm essa outra parte desenvolvida, mas eles não têm esse neocórtex, né, desenvolvido como os humanos. Então, por que eu estou falando isso, né? Isso é o cérebro trino de MacLean, esse cientista que desenvolveu essa teoria. Então, na prática, eu vou passar um vídeo bem rapidinho para vocês entenderem o porquê que a gente se sabota no final das contas, né? Tudo tá lá dentro da nossa cabeça. E só lembrando vocês, que eu acho que a Vanessa já falou isso, se a gente tem um corpo inflamado, um intestino inflamado, essa conversa entre o cérebro não funciona muito bem, não é, Vanessa? E esse é um dos principais motivos que a gente precisa aprender a comer direito. Então, é muito importante. Quando eu descobri isso, eu falei, gente, então é por isso que tem tanta gente surtada nessa vida. O povo tá inflamado, passa a comer direito que já melhora um pouco, né? Então, vamos lá. Enquanto que o cérebro é o órgão mais complexo, o seu principal...
O objetivo é simples, nos manter vivos e alcançar os nossos objetivos. Ele faz isso ajudando-nos a respirar, comer, andar e falar, os fundamentos básicos para a nossa sobrevivência. Enquanto que o cérebro é o órgão mais complexo, o seu principal objetivo é simples, nos manter vivos e alcançar os nossos objetivos. Ele faz isso ajudando-nos a respirar, comer, andar e falar, os fundamentos básicos para a nossa sobrevivência. Isso serve para identificar quaisquer perigos em nosso ambiente e nos prepara para respondê-los rapidamente. O nosso cérebro nos dá a capacidade de planejar com antecedência, resolver problemas, experimentar emoções, armazenar memórias e comunicar uns com os outros. São coisas que nos fazem humanos. Nosso cérebro é o centro de controle de todo o corpo, emitindo cada pensamento, sentimento e ação. E como é que o nosso cérebro faz isso? Existem 3 principais regiões que funcionam de maneira específica de acordo com como nós interagimos com o ambiente. A base do cérebro é a região primitiva. A central é a região da sensação. E na parte de frente e superior do cérebro é a região do pensamento. Embora essas 3 regiões tenham a sua própria função especial, elas operam como uma rede conectada para manter-nos vivos e alcançar os nossos objetivos. A região primitiva do nosso cérebro cuida das funções básicas da vida, das quais acontecem automaticamente, como a nossa respiração e batimentos cardíacos. Ele também ajuda a coordenar nossos movimentos físicos básicos, tal como o equilíbrio e a postura. Mais do que isso, ela desempenha um papel fundamental no reconhecimento do nosso ambiente, para procurar aquelas coisas que podem ameaçar a nossa sobrevivência, o que instrui a parte instintiva do nosso cérebro a entrar em ação automaticamente. O centro corresponde à região da sensação, desempenha um papel significativo nas experiências emocionais e sociais de toda a vida. Esta é a parte do nosso cérebro onde as emoções e impulsos tais como raiva, medo e prazer aparecem. Ele é ativado quando a nossa região primitiva detecta uma ameaça no ambiente e desencadeia uma resposta ou fuga. Esta região aciona muitos dos nossos comportamentos e hábitos e ajuda-nos a memorizar e vincular sentimentos a eles. Particularmente, quando experimentamos sentimentos fortes como o medo ou a felicidade, a região do pensamento é a maior e a mais desenvolvida parte do cérebro humano, que armazena nossas memórias, nos permite planejar, nos permite imaginar ou analisar situações, encontrar uma solução e se comunicar com os outros. É a parte do cérebro onde podemos ter o controle da tomada de decisão por uma emoção e também fornecer respostas automáticas para as regiões primitiva e do sentimento. Nossa região do pensamento nos dá os nossos gostos, desgostos, esperanças e ambições, coisas que nos fazem exclusivamente humanos e diferentes de todos os outros animais do planeta. Essas 3 regiões do cérebro trabalham juntas para coordenar a cada pensamento, sentimento e ação. Então, esse é o instinto de sobrevivência na prática. Na prática, como que funciona o nosso cérebro. E se a gente não tem uma boa alimentação, se a gente não tem, se o nosso corpo não está funcionando direito, essas 3 áreas, elas não conversam direito. E aí, a sabotagem ocorre numa proporção ainda maior. Mas o que que é essa tal sabotagem, né? É como se a gente tivesse no nosso cérebro uma luta assim constante entre o lado negro da força chamando a gente, né, pro lado negro e os Jedi. Então, assim, ó, só pra vocês terem uma noção, eu tenho o Darth Vader e o Yoda aqui, ó. E o que que acontece? Toda vez, nosso cérebro, gente, ele vai procurar sempre o mínimo de esforço para que... Então, assim, a gente está sempre acostumado a fazer as coisas do mesmo jeito. Se a gente tenta mudar, o que que acontece? O nosso cérebro fala assim, não, não faz isso, porque vai te dar muito trabalho. Então, sempre o nosso cérebro vai puxar a gente para a zona de conforto. Então, qualquer mudança, os sabotadores, eles entram em ação mesmo. Por isso que é muito importante a gente conhecer como que estão, quem que está mandando na nossa vida, tá? E aí... como que a gente faz isso? A gente tem como identificar qual que é, através de um teste simples e rápido e gratuito. O melhor é isso.
a gente tem como identificar qual que é o percentual de tempo que a mente está trabalhando no nosso favor e quanto de tempo que a mente está sabotando a gente. Como a gente faz isso? Então, ó, esse livro, né, o autor dele, Cesar Chamini, ele fez um teste e ele é de Stanford, ele é mestre, né, professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Então, esse teste é universal, inclusive você consegue fazer ele em outras línguas. E ele é acessado por esse link, mas não fiquem tranquilos que no final da aula eu vou passar um link para vocês poderem descobrir como que está a sua inteligência positiva e os seus sabotadores. Então, quando vocês entrarem nesse link, vai ter 2 bolinhas para fazer um teste, que é gratuito, tá? Então, façam vocês, coloca a família inteira para fazer, o pessoal do trabalho, todo mundo, coloca todo mundo para fazer, porque ajuda demais a identificar. E assim, não é nem 5 minutos, você já identifica quem está mandando naquele momento, naquele dia, como que está o seu quociente de inteligência positiva e quem são os seus sabotadores, que a gente vai explicar aqui na aula, tá? Então, ó, quando você descobrir qual que é o seu QP nessa bolinha aqui, que é o percentual de tempo que a mente trabalha ao seu favor, é a primeira bolinha ali, então, ó, do QP, você vai descobrir em que ponto do furacão você está. O que significa isso? Significa que é como, sabe quando a gente vai, por exemplo, num lugar, num casamento, ou mesmo no salão de cabeleireiro, quando a gente ia, né? Porque a gente não vai mais. Mas quando a gente vai em algum lugar e tem aquela pessoa que ela fala tanta coisa negativa que ela suga a sua energia para baixo, você se sente sugada. E tem aquelas pessoas que elas te colocam tão para cima que você chega mal num lugar e você sai melhor, porque de tanto que aquela pessoa te jogou para cima. É muito dessa inteligência positiva. Como que tá esse controle? Ou às vezes a gente passa por desafios na vida. Essa pandemia mesmo é um exemplo muito prático de como estava a nossa inteligência positiva e quem estava no controle. Porque se a gente entra em desespero, porque a gente está em quarentena, está em afastamento social, se a gente entra em desespero, a gente não consegue encontrar soluções, a gente não consegue olhar a situação por um lado positivo ou pelo lado melhor da situação, provavelmente quem está no comando da nossa mente naquele momento são os sabotadores, devido a uma inteligência positiva baixa. Como se a gente tivesse aqui nesse roda-moinho, a gente tivesse aqui embaixo. Então, a força só suga a gente para baixo. Por isso que eu brinco que é o Darth Vader puxando a gente para o lado negro da força, tá? E aí, então, quem são esses sabotadores, né? Quem são esse Darth Vader e esses Stormtrooper que estão conversando aqui, que fica nessa conversa mental aí, nessa guerra interior dentro da nossa mente e impede a gente de conseguir o que a gente quer, de chegar nos objetivos que a gente quer. São 9 mais o Darth Vader, né? São 9 mais o principal, que é o crítico. Gente, o crítico é o principal sabotador. É aquele pensamento que vem na sua mente que faz você encontrar defeito em você, nos outros, nas circunstâncias, o tempo todo. E provoca ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha e culpa. Então, todo mundo tem o crítico. A gente precisa saber qual que é o nível que a gente tem de autocrítica, de criticar os outros e de criticar as circunstâncias. Quando vocês respondem o relatório daquelas bolinhas lá, vocês vão saber exatamente hoje como que tá isso, tá? De uma forma bem fácil. E quais são os outros 9? Os soldadinhos que ajudam o crítico a empurrar a gente ladeira abaixo. O primeiro, gente, é o insistente ou perfeccionista. Perfeição, gente, é estagnação. Não sei se vocês já viram uma frase que eu gosto muito, que é assim, feito é melhor que perfeito.
Porque às vezes, principalmente, por exemplo, numa revolução nutricional, se você não fez perfeito, é aquele sabotador que fica conversando com você, aí, tá vendo? Não adianta, deixa isso aí pra lá, você não vai conseguir, porque você não tá fazendo perfeitamente, sabe assim? Então, ele necessita de ordem e organização extremas e deixa as pessoas ao redor ansiosas e nervosas. Vocês querem saber se vocês têm esse? Bem fácil, é bem fácil, ó. Se você precisa colocar o varal de roupas, as roupas precisam ser um degradê, sabe? Primeiro as brancas, depois as beges, tal. Não pode pôr roupa de manga curta com roupa de manga comprida, isso é um crime, sabe assim? Você tem, muito provavelmente, um perfeccionista aí te conversando na sua cabeça. Ele drena a sua energia na busca de perfeição e faz você viver em constante frustração com você mesmo durante a maior parte do tempo. Esse é o perfeccionista. O próximo é o prestativo. Aí a gente vai falar assim, nossa, mas ser prestativo não é bom? É bom desde que não deixe você perca de vista as suas próprias necessidades. Então, por exemplo, numa revolução nutricional, você deixa de fazer o que você precisa fazer, se propôs a fazer, de repente, porque a pessoa que mora com você não gosta. Não gostei daquela comida, você fala assim, deixa então, deixa pra lá. Você queria muito fazer aquilo, ia te fazer muito bem, você deixa pra lá. Esse é o prestativo, ele obriga você a se esforçar para ganhar a atenção, a afeição dos outros, mesmo que para isso você precisa distribuir elogios constantemente e perder de vista as próprias necessidades. E o pior, você se ressente depois dessa dependência dos outros. O próximo é o hiperrealizador. Gente, o hiperrealizador é aquele que faz tudo, tá sempre fazendo alguma coisa, não para nunca e acha que os outros é que são preguiçosos e que não estão na vibe dele. E o que acontece? Ele fica refém, né, de desempenho e realização. Desempenho e realização são indispensáveis para o hiperrealizador. Você fica refém dos resultados para ter respeito próprio. E isso gera um vício em trabalho e acaba perdendo aquela profundidade emocional com as outras pessoas. E aí, você principalmente julga quem não é igual a você, esse que é o pior. Então, gente, cada pessoa tem os seus sabotadores. Todo mundo tem sabotagem. Então, se você vê alguma pessoa que se você identificou uma pessoa, por exemplo, como perfeccionista e você não é, a gente vai aprender aqui como que a gente lida com essa pessoa. Por quê? Porque o sabotador dela não é o seu. O seu, às vezes, é um outro. E a gente precisa aprender a respeitar isso. Qual que é o próximo? O próximo é o vítima. O vítima é aquele que se concentra em sentimentos dolorosos, né? Esse sabotador, ele é responsável por você se sentir emotivo, temperamental, sempre em busca de atenção e afeto. O maior problema é que ele faz você focar em sentimentos dolorosos e pode tender até a martirização, sabe? Então, é aquele, ó céus, ó vida, ó destino. Esse é o sabotador vítima. Aí a gente tem o hiperracional. O hiperracional é aquele que faz você estar frio, distante, calculista, intelectualmente arrogante, porque você se concentra no processo racional de tudo, até dos relacionamentos, e acaba deixando de lado as emoções, né? E aí isso atrapalha em relacionamento, por exemplo. Então, o hiperracional era um sabotador que você poderá ter na sua mente e que você pode aprender a controlar. Todos eles, tá? Todos eles, gente, eles têm um fundo de sobrevivência. Lembra lá do cérebro que eu comecei falando para vocês? É justamente porque eles foram desenvolvidos conforme a gente foi crescendo, conforme a gente foi enfrentando os desafios dessa vida, a gente vai desenvolvendo esses sabotadores. O hipervigilante é um sabotador que está super em alta agora na quarentena, né? Ele está assim piscando pra gente. Porque a gente está em constante estado de alerta, o hipervigilante nunca descansa. Ele faz você se sentir ansiosa em relação a todos os perigos que te cercam e a tudo que pode dar errado.
é natural, portanto, que haja estresse continuamente. Então, o hipervigilante é aquele que vê perigo em tudo. Que as crianças não podem andar descalças, que tudo onde você tocar, você vai ser contaminado. E aí, isso acaba levando as pessoas a numa situação de muito estresse. Tanto a pessoa, e ela fica presa, ela fala assim, nossa, eu não tenho medo. Esse é um dos principais sabotadores que causam ansiedade, tá? Porque ele fica sempre achando que tudo de errado vai acontecer. O próximo, gente, é o inquieto. Vocês devem conhecer alguma pessoa que elas nunca param no que elas decidem. Elas decidem uma coisa, aí depois elas resolvem fazer outra coisa, resolvem fazer outra coisa, resolvem fazer outra coisa. Ele sempre está em busca de novas emoções, porque ele se entedia com as coisas, com a vida, e a vida precisa ser muito intensa. E às vezes ele leva uma família inteira dessa forma, quando era só uma questão de sabotagem que ele poderia ter aprendido a controlar. Então, ele nunca tem muita paz ou alegria, sempre está buscando coisas diferentes. O próximo é o controlador. O controlador, gente, é o sabotador dos maridos. Tem marido aí, brincadeira. Então, assim, na visão, no controlador, ou ele está no controle, ou ele está no controle das coisas, ou as coisas estão fora do controle. Eu atendi muitas pessoas agora na quarentena que justamente estavam com sintomas de depressão, síndrome do pânico, alguma coisa assim, por conta do sabotador controlador. Tinha a vida programada direitinho, tudo certinho para o que ia acontecer em 2020 e, de repente, puxa o tapete e acontece o que está acontecendo. E aí as coisas saem do controle e a pessoa se sente... Né? Aqui, na verdade, assim, ela continua tendo saúde, ela continua vivendo, continua tendo opções e oportunidades de trabalhar. Se perde uma opção de trabalho, ela pode desenvolver outra, mas ela não consegue ver isso. Por quê? Porque não está no controle que ela já tinha desenvolvido. Então, esse controlador funciona movido à necessidade de estar no comando e dirigir as ações das pessoas, de acordo com a vontade dele, tá? O próximo é o esquivo. Eu atendi uma menina hoje com o sabotador esquivo, gente. É aquele que se concentra no positivo e no prazeroso extremamente e evita as tarefas difíceis e desagradáveis. E aí, você vai procrastinando as obrigações, foge dos conflitos e muitas vezes atrasa a conclusão das coisas ou arrasta situações que não necessariamente que com uma conversa se resolveria, mas o medo e a fuga de conflitos é tão grande que vai se arrastando situações por longo tempo, deteriorando a saúde e etc. Então, são esses 9 sabotadores, mais o crítico. E aí, onde vocês vão descobrir eles? Lá naquele mesmo lugar, né? Naquela mesmo link que vocês vão receber no final da aula e para vocês descobrirem qual que é o de vocês. E como é que a gente faz? Então, só ficou alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa? Porque agora eu vou ensinar na prática como é que a gente controla isso, que acho que é o mais importante, né? É legal a gente saber que tem, mas a gente aprender a controlar é melhor ainda. Leila, uma perguntinha. Oi. A gente tem um dominante e pode ter mais de um? Como que é isso? Porque eu vejo traços meus em alguns, assim. Sim, sim. Funciona assim. A gente tem o crítico, todos temos um crítico interno, né? Um julgador, assim, que faz a gente... É fácil a gente identificar. Quando vem um pensamento e vem um sentimento ruim junto, é porque é o crítico falando. É como se a gente tivesse, né, o Darth Vader e o Yoda lá. O Yoda todo querido, querendo procurar solução para as coisas, alternativas e tal. E o Darth Vader colocando a gente para baixo, encontrando só dificuldades, encontrando dificuldade em fazer as coisas, nas circunstâncias, na gente mesmo. Ai, não fiz direito, ai, não fiz tudo direito, Vanessa, sabe assim? Tô dando um exemplo aqui do grupo, né? Mas isso é para a vida toda, em toda a vida.
Então, todos temos os críticos. E os outros, a gente tem em maior ou menor grau, né? Nós podemos identificar, às vezes, ter um traço de cada um, mas a gente vai ter pelo menos 2 ou 3 que são mais dominantes. E aí, a gente precisa se concentrar nisso que eu vou explicar aqui agora, daqui para frente, que é como a gente controlar a sabotagem. A gente precisa se concentrar nos principais, né? Então, por exemplo, qual que foi um que você se identificou mais, Fernanda? O hiper, como é que chama lá? Vigilante. Vigilante. Hipervigilante. É aquela então, que, ai meu Deus, vai... ai meu filho não vai ali. Pois é. Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu assim, desenvolvendo vários trabalhos aqui online, tem um trabalho de bastidor que é bem... que consome muito a gente, né, tal. E eu falei assim, gente, de onde eu vou arrumar tempo? Eu falei assim, só se eu parar de cozinhar, né? Aí o que eu fiz? Veio as férias, né? Eles começaram a férias, eu falei o seguinte, gente, agora nas férias vocês cozinham. E eu deixo mesmo, eu largo. Você, olha desenho, olha a receita no YouTube e tal. E cada dia sai uma coisa mais legal, tal. E assim, se um hipervigilante nunca faria isso, porque poderia se queimar, não é? A criança podia se queimar no fogo, etc, tal. Então, assim, não que não venha o pensamento, nossa, mas e se queimar? Ué, se queimar, aí vai aprender a pôr a luva, por exemplo, entendeu? Mas é bem isso, a gente vai aprender daqui para frente, a gente tem um principal, e assim que você responder, assim que a gente terminar a aula aqui, vocês entrem lá, façam o teste, faz todo mundo fazer, porque eu falo assim, tem 2 coisas muito importantes que a gente precisaria ter no nosso RG, precisa ter o RG, o CPF, os sabotadores, que é esse assunto, e um outro assunto que chama perfil de comportamento. Quando a gente descobre isso, a gente olha a vida com outros olhos, porque aí a gente entende os outros, entende as nossas dificuldades, entende a dificuldade ou o modo de ser e de pensar dos outros, e aí a gente alinha expectativas, né? Por exemplo, se eu tenho um companheiro que é controlador, quando ele vier perguntar alguma coisa, tal, tudo, eu sei que aquilo de como a cabeça dele funciona. Não é ele querendo não é ele querendo me controlar. Talvez até seja. Mas, assim, é a questão que, assim, tem um sabotador na cabeça dele mais forte que ele. Então, não adianta eu brigar com o sabotador. É mais fácil eu usar o meu sábio, colocar o meu e o... Porque todo mundo também tem um sábio. E às vezes ele tá dormindo. Né? E aí a gente precisa acordar ele. Legal, Leila. Tá Obrigada. Bom? Imagina. Então, vamos lá. Então, gente, são 3 segredos, tá? Pra gente manter os sabotadores sob controle. Porque, assim, isso é uma situação que a gente vai ter até a gente vai desenvolvendo, principalmente quando a gente é criança, de acordo com o nosso meio, mas ele passa a atrapalhar muito a gente na vida adulta, né? Então, assim, a gente, às vezes com filhos, eu tenho 3 filhos, né? Um de 16, um de 14 e uma de 12. Então, às vezes a gente começa a identificar qual que é o sabotador de um, qual que é o sabotador de outro, a gente procura mudar a forma de agir até para que não desenvolva ainda mais, por exemplo. Eu tenho uma filha que é super hipervigilante, então, sabe, eu vou conversando para que ela saiba que ela pode controlar aquilo. Mas é na vida adulta que passa a limitar a gente. Limitar oportunidades de emprego, oportunidades de relacionamento, oportunidades de desafios novos, né? Então, oportunidades de uma revolução nutricional na nossa vida. Então, toda mudança que a gente quer fazer, o sabotador vai limitar, lembra? Porque ele vai puxar você para a zona de conforto, né? Ele vai falar para você, não vai nessa de novos desafios, tal. Só que a gente só cresce se a gente sair da zona de conforto, né? Na zona de conforto, água parada, ela vai gerando limo, né? Ela vai gerando fungos, etc. Nossa vida precisa ser um rio corrente, né?
Então, são 3 segredos. O primeiro é enfraquecer os sabotadores, o segundo é fortalecer os sábios e o terceiro é fortalecer a mente positiva. Então, vamos lá para o primeiro, ó. Como é que a gente enfraquece os sabotadores? Vocês vão descobrir, fazendo o teste, qual que são os seus principais sabotadores. Vocês já sabem que tem o crítico e vão descobrir, pela minha explicação, talvez como a Fernanda, vocês já identificaram um ou outro, mas vocês vão aprender como que a gente faz isso. Peraí. Deixa eu voltar nesse. Então, é simples, gente. Uma vez que vocês... Como que a gente, é como se a gente pegasse, que nem esse rapaz aí da foto, e desse um plim nele. Leila, é simples assim? É simples assim, gente. A gente, de preferência, a gente dá um nome para eles. Então, você pensa num vilão ou numa vilã significativo na sua vida. Todo mundo tem um vilão significativo na vida. Por exemplo, essa semana, uma das minhas clientes falaram assim, é a Malévola. Falei, coitadinha da Malévola, agora a Malévola tá meio do bem, né? A gente fica com dó da Angelina Jolie do filme novo da Malévola. Mas vamos pensar lá na Malévola, da história da Bela Adormecida, tal, que era a bruxa, tal, tudo. Falei, então, quando vier o pensamento negativo, você fala, para, Malévola. Então, é legal você dar um nome. Só não dá nome de sogro, de sogra, porque pode dar problema na família, tá bom? Então, vocês deem um nome, assim, de uma bruxa, alguma coisa assim, Gargamel, né? Gostei dessa. Afinal, o sogro e a sogra têm os sabotadores deles, entendeu? Deixa eles lá. Então, assim, já teve gente que deu nome de vizinho, né? Mas eu acho melhor dar, assim, Mas pode ser Darth Vader, se você quiser, tá bom? Então, dá um nome para esse sabotador e quando você perceber a ação dele, você fala para. Para mesmo, gente, sabe? Quando a gente vier, por exemplo, vou dar o exemplo da cozinha, da criança na cozinha. Criança, gente, uma de 12, 14 e 17, não é criança assim, né? Já tem noção, já sabe como fazer as coisas, tal. Por exemplo, esses dias um cozinhou e não pôs alho e nem cebola, assim, ele só pôs sal. Aí ficou meio sem gosto a comida, né? Aí a gente falou assim, então, faltou. Aí a gente comeu, todo mundo comeu, tava assim, olha, nunca mais ele vai esquecer de colocar o alho. Então, assim, se eu fosse um hipervigilante, eu falava assim, deixa pra lá, deixa que eu cozinho. E um prestativo também, né? Porque o meu sabotador principal é o prestativo, gente. Eu cheguei a 96 quilos ouvindo ele, sabe? Eu tenho que fazer tudo para as crianças, tal, tudo. E esquecia de mim. Então, cuidado. O prestativo, a gente fala assim, nossa, mas a gente está sendo bom, né? A pessoa boa, tal, tudo. Mas cuidado, quando perde de vista, né, as nossas necessidades, aí começa a limitar a nossa vida, né? A gente precisa prestar atenção em pensamentos limitantes, né? O que atrapalha a gente de conseguir as coisas que a gente quer. Então é só falar, pode ser que nem o João Kleber, né? Para. E quando a gente fala ele já perde a voz. É como se ele tivesse armado e as armas caíssem, sabe? É mais ou menos assim, ele tivesse com eu esqueci a espada. Geralmente eu faço essa palestra quase com a espada do Darth Vader e do Jedi, que meus filhos super curtem. Eles falam, eu tenho um amigo deles que fala assim, tia, o seu instrumento de trabalho, porque é a espada. Então, enfraquecer os sabotadores é bem isso, prestar atenção e estar mais consciente dos seus pensamentos, né? Prestar atenção quando vem um pensamento e falar, nossa, isso não é sabotagem, não, sabe? Fala, para, dá o nome que você identificou e expõe a mentira. Expõe a mentira que ele tá te falando. Se ele fala assim, não adianta, você fala assim, não, adianta sim. E aí expõe a mentira. Uma coisa importante é que nos relatórios, quando você faz o teste, primeiro que assim, tem uma surpresa especial para essa turma. Logo no final, vocês vão acessar um link e vão baixar um e-book de tudo isso que eu estou explicando, tá bom? E lá também tem o link
para você fazer o teste, né? E quando você descobrir o seu, você vai já identificar. Nossa, olha o hipervigilante vindo limitar a minha decisão, limitar a minha atitude, limitar a minha mudança, né? Você vai conseguir... É bem bacana isso, tá? Qual que é o segundo segredo? Fortalecer o sábio, né? Ativar o Jedi que a gente tem dormindo aí na nossa mente. Como que a gente faz isso, gente? Primeiro a gente agradecer todos os dias por 3 coisas positivas que aconteceu no nosso dia. Porque, ó, não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes. Só um pouquinho só, peraí. Então, gente, deixa eu pegar aqui o meu... O que acontece? Vocês lembram que tinham lá aquele redemoinho? Peraí. Opa, ai, fechou. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Vocês lembram lá, enquanto tá abrindo aqui, que tinha aquele redemoinho e que o 75 que era... A gente precisava procurar a inteligência positiva acima de 75%, né? De 0 a 100, 75. Então, o que acontece num dia? Você pega e aconteceu uma coisa bacana. Gente, essa coisa bacana pode ser, se o dia foi meio punk, pode ser porque você acordou e enxergou, porque você respirou e porque você enxergou, né? Pode ser. Se você... Agora, tem dias que você vai ouvir os pássaros e vai, sabe, falar assim, nossa, que bacana. A Vanessa naquele lugar maravilhoso, que eu não sei se ela tá lá ainda, ou se ela já tá aqui em São Paulo, né? Então, assim... Tô aqui ainda. Então, meu Deus do céu, ela acorda e olha, assim, aquele horizonte maravilhoso, verde, né? E a gente acompanha o crescimento de uma planta que desabrocha. A gente fala assim, nossa, mas eu tenho que prestar atenção nisso? Então, é porque a gente para de prestar atenção nisso, né, que a vida passa a ser controlada pelos sabotadores. Né? Quando a gente deixa... E eu acho incrível, gente. Tem gente que acha que eu sou louca, assim, né? Mas eu tô achando o máximo. O máximo, assim, eu tô vendo a quarentena, assim, como uma oportunidade tão grande tem coisas tão maravilhosas acontecendo, né, na nossa vida, que nunca aconteceria se a gente não tivesse nessa situação, né? Então, eu acho que é um momento muito importante é como se a gente estivesse dando um reset mesmo, né? E oportunidades por exemplo, a Vanessa talvez não estaria trabalhando lá da onde ela está trabalhando por conta de que a gente acreditar que não daria, até vir uma pandemia e falar assim, não dá, é possível, né? E aí a gente conseguir... Então, assim, é muito importante, só que a gente só consegue enxergar essas coisas se a gente tem um sábio bem desenvolvido dentro da gente. E, assim, eu trabalho com isso já há 3 anos. Né? Eu fui apresentada a esse livro, a esse assunto, em 2017. Desde então, eu passei a aplicar ele em todos os meus processos de coaching, a fazer palestras sobre eles em empresas, em escolas, né, para times. Por quê? Porque é um assunto tão importante que, a partir do momento que você controla isso, a sua vida realmente muda, né? Então, eu falo assim para as pessoas falam, eu não posso fazer um processo de coaching. Eu falo, tudo bem, mas identifica os seus sabotadores para você conseguir fortalecer a sua mente sábia. E quando a gente agradece agradece por essas 3 coisas positivas no dia, a gente consegue abaixar a força da sabotagem. Então, eu gosto muito de escrever, gente. Esse acho que é o meu 6º livrinho. Então, todo dia eu escrevo. Chego no final do dia, às vezes eu vou escrevendo durante o dia, às vezes eu chego no final do dia e escrevo 3 coisas pelo que eu sou grata naquele dia.
E aí, por que é muito legal, gente? Porque daí você vai folhear de novo. Primeiro que é assim, se você faz isso 3 vezes, encontra 3 coisas positivas pelo que você agradece todos os dias, no final do mês você tem mais de 90 coisas positivas. No final do ano, você tem mais de 1000 coisas positivas pelo que você comprova ali por A mais B que a sua vida vale a pena. E aí, isso muda o jogo da sua vida. Então, por exemplo, como é que eu ia lembrar, por exemplo, ó, que em março, o meu filho começou que no dia 12 de março, o meu filho começou a estudar clarinete na orquestra do Municipal de São Paulo, por exemplo. Quando que eu ia lembrar disso? Se eu não tivesse anotado, o nosso cérebro ele vai meio que deletando as últimas informações para chegar novas, porque chegam novas todos os dias. E quando você escreve, aí quando você lê, você fala, nossa, você consegue lembrar daquele momento. Na prática, aquela descarga de hormônios do bem-estar, né, de dopamina, de serotonina, ela ocorre novamente na corrente sanguínea. E isso faz com que o nosso corpo fique equilibrado. Então, agradecer todos os dias por 3 coisas positivas muda mesmo o jogo da nossa vida, tá? Olha, parece que a gente combinou. Deixa eu só comentar aqui, porque a aula de amanhã, já vou dar spoiler, adiantando a aula de amanhã do curso, é sobre gratidão. E eu tenho um material que eu vou enviar para o grupo, já falando aqui, que é justamente o calendário da gratidão, que é um calendáriozinho onde você vai escrevendo 3 coisas por dia aí. Aí já vai poder fazer a tarefa aí que você está falando também. Gente, e assim, é fisiológico isso, né? É necessário para a gente conseguir controlar essa sabotagem, a gente precisa ser grato, né? Não tem como. Senão a gente não tem essa força. Então, a gente sendo grato, praticando a gratidão, aí prático, gente. A gente já sabe, fala, nossa, eu preciso escrever isso, né? Então, agradecer todos os dias 3 coisas positivas. E o sábio, ele tem 5 poderes, né? Então, não são as pessoas felizes que são gratas, são as pessoas gratas que são felizes. O sábio, ele tem 5 poderes que a gente precisa aprender a utilizar. O primeiro deles é a empatia, gente. O que é empatia, né? Tal. É pensar no outro, é pensar como o outro, é pensar do ponto de vista do outro, tal. É se colocar no lugar do outro. Mas como é que eu consigo acionar a empatia na minha mente? Gente, é bem simples. Imagina que a pessoa com que você está falando, imagina ela bebê. Imagina esse bebezinho aí que vocês estão vendo. Vocês conseguiriam falar tudo bem que ele está mexendo no computador, né? Mas mesmo ele mexendo no computador, você conseguiria dar uma bronca ou ser áspero ou deixar o sabotador trabalhar com uma criança, por exemplo? A forma como a gente fala muda. O sabotador, ele perde a força e entra no lugar o sábio. Ao invés de a gente falar assim, como você está mexendo? A gente fala assim, olha aqui, pegava ele no colo, né? Tentava distrair com uma outra coisa, tirava o notebook da mão, por exemplo, e não saia gritando, por exemplo, assim, né? Para a criança, além do mais, assustar e fazer alguma coisa assim. Então, visualiza a criança. Então, assim, vamos supor que é com o seu chefe, né? Vamos supor que é o chefe que está falando tal. Eu tinha um chefe japonês, gente, que ele era muito louco, assim. Ele chegava com ideias mirabolantes para a gente implementar, tal. E eu falava assim, você dormiu sem cobertor hoje, né? Não, você só pode ter dormido descoberto hoje para você ter tido essa ideia. Não é possível. Então, o que acontece? A gente, nesse momento, o estresse abaixa, né? Cortisol abaixa. E aí você consegue conversar com o sábio da outra pessoa. Então, assim, se tiver difícil a situação, visualiza a criança daquela pessoa. Visualiza, porque, gente, imagina, o bebê japonês é a coisa mais fofa. Qualquer bebê é fofo, né? Mas bebê... Então, imagina a pessoa bebê. Eu lembro que uma vez eu dei uma palestra para uma equipe do Kumon e uma das atendentes falou assim, Leila,
Agora, toda vez que eu vou conversar com um pai, que tá difícil a conversa, eu visualizo a criança, o pai criança, aí eu mudo o tom de voz, é muito incrível. Então, assim, visualizar a criança é um dos poderes do sábio. Segundo poder, explorar a situação. Gente, qualquer que for a situação, explora. É mais ou menos assim, vamos supor que você vai para Paris. Você vai querer visitar a Torre Eiffel, vai querer visitar os museus, vai querer comer um croissant, vai querer ir no Arco do Triunfo, no Palácio de Versalhes, se der tempo, tal. Você vai explorar a cidade, não é? Então, qualquer problema que aconteça na sua vida, explora a situação, como se fosse um antropólogo fascinado. Explora. A Vanessa passou, olha, vamos fazer tal coisa hoje ou essa semana. Explora a situação. Explora os novos sabores. Explora as novas formas de cozinhar, as novas formas de fazer. Porque se a gente explora, a gente vai com aquela curiosidade de fazer aquilo, de experimentar aquilo, gente, é muito incrível. As minhas crianças comem cada coisa, assim, que tem muita gente que duvida. Eles assim, é natural, mas desde criança, comer era uma... Sabe, a gente, por exemplo, guacamole. As pessoas falam assim, como é que vocês comem abacate salgado? Eu falei assim, eu vou ser sincera, eu não sei mais comer ele doce. Não sei mesmo. Embora, antigamente, eu fiz muita vitamina de abacate, tomei muita vitamina de abacate, levei muita vitamina de abacate de lanche para a escola, gente. E hoje eu não consigo mais imaginar comendo abacate doce, com açúcar ou adocicado. Não consigo. Para mim, abacate é salgado, é salada. Né? Então, e para mim e para as crianças também. Eles também... Eu ainda tenho um que gosta de uma vitamina de abacate, vai lá e faz e tal, e tudo bem. Mas o que acontece? A gente explora mesmo sabores e formas de fazer, e a gente respeita o tempo de cada um também, né? Às vezes tem um que é mais suscetível, outro é menos, mas é muito importante a gente explorar as situações. Por exemplo, uma pessoa perdeu o emprego agora na pandemia. Assim como está extinguindo muitas coisas, muitas empresas fechando, tem muitas possibilidades abrindo. Quem trabalha com internet, quem trabalha pela internet, vende pela internet, entrega pela internet. Gente, eu tenho um cunhado que ele trabalha com o Mercado Livre, ele nunca vendeu tanto na vida dele como ele está trabalhando agora. A questão é que o nosso cérebro, ele está acostumado a fazer uma coisa de um jeito. Ele não quer se desafiar a fazer uma outra coisa. Mas, se a gente explorar a situação, a gente consegue encontrar outras oportunidades, gente, de trabalho, de relacionamento, de estudo, de saúde, de hábitos, de tudo. Então, explora, tá bom? Usa o poder de explorar. Porque não tem ninguém que é melhor ou pior que um outro. Não, todos temos a mesma fisiologia. Todos temos membros, temos mente pensante. Então, basta a gente explorar, usar o nosso potencial. Inovar, gente. Faz as coisas. Se todo mundo fez a coisa a vida toda do mesmo jeito, faz de um modo diferente. Hoje eu vi uma reportagem de uma moça que ela é pilota de drift. Eu nem sabia o que era isso. Mas ela é a única mulher, né, no Brasil que é uma corrida que parece um balé, para vocês terem uma noção assim. E ela é a única mulher e ela fala assim, eu queria poder competir só com mulheres, por exemplo. Né? E por quê? Porque a gente muitas vezes tem medo de inovar. Inova, gente. Então, sabe, quando vem uma ideia na cabeça ou quando alguém dá uma ideia, você fala, sim, inova. Coloca uma pitada a mais ainda de inovação. Inova. Usa o poder de inovação. Você vai estar fortalecendo o seu sábio. Outra coisa muito importante, né? O quarto poder do sábio é prever a ação do sabotador. Por exemplo, a Fernanda deu a colaboração dela falando que, muito provavelmente, ela se enxergou com um sabotador hipervigilante trabalhando na cabeça dela. Então, é como se fosse um soldadinho, sabe? Ativa a percepção do sabotador. Bom,
se eu tenho um hipervigilante, isso quer dizer que quando voltar às aulas presenciais, eu vou ter uma taquicardia, meu filho vai chegar e vai ter que passar pela desinfecção para entrar dentro de casa, por exemplo. Ela vai prever a ação do sabotador. O que ela faz? Não vamos entrar em neurose. Existe a necessidade e existe a neurose. Existe a necessidade de cuidados, existe a neurose. Então, eu já prevejo a ação do sabotador. E já converso com ele, sabe? Fala, ô hipervigilante, fica na sua aí, porque eu agora tô aprendendo a te controlar e você não me controla mais, tá bom? Às vezes a gente acha que a gente é os nossos pensamentos, mas não, gente. A gente consegue controlar os nossos pensamentos, tá? E o quinto e último poder do sábio, gente, é um incrível que eu sempre usei ele, não sabia que ele chamava isso. Mas é o navegar. Então, imagina que você está escrevendo o livro da sua vida todos os dias, né? Então, se você está perante uma situação desafiante, navega. Por exemplo, você se comprometeu a entrar numa revolução nutricional junto com a Vanessa, junto com pessoas maravilhosas aqui nesse grupo. O que você vai querer que esteja escrito nas páginas da sua vida nesses dias, nesse grupo que você está? Então, navega, faz de conta que você está 5 anos na frente. Como você gostaria que fosse escrita esses dias, essas páginas do seu livro? Olha para o futuro, navega para o futuro e vê o que você queria escrever hoje. Nesse momento, sabotador cai por terra, você se empodera da sua vida e escreve realmente o que você gostaria que ficasse escrito nas páginas da vida, do seu livro da vida, tá bom? Então, eu falei que o primeiro segredo era enfraquecer os sabotadores, o segundo era fortalecer o sábio, que a gente acabou de ver, é ser grato, e usar esses 5 poderes aí. E o terceiro é a boa forma para o cérebro positivo. Então, gente, imagina que no nosso cérebro a gente não tem músculo, mas a gente tem conexões neurais. É como a gente tivesse uma trama enorme de neurônios conectados uns com os outros, tal. E para ele ter uma boa forma, para ele funcionar direitinho, a gente precisa de algumas coisas fisiológicas. A gente precisa prestar atenção em algumas coisas na nossa vida. Algumas delas são relacionadas a hábitos alimentares e outras são relacionadas a hábitos de comportamento mesmo, tá? Então, eu vou passar para vocês um videozinho a gente precisa voltar, na verdade, a prestar atenção no quê? Qual que é a base do ser humano? O ser humano, ele vive de sentidos. Ele tem o tato, olfato, visão, audição e paladar. E muitas vezes isso entrou tanto no automático que às vezes a gente está usando nesse exato momento, a gente tem o paladar, a gente tem tato, vocês nesse momento estão usando a visão e a audição, sem perceber, né? A gente não está falando assim, nossa, estou usando a audição. Vocês estão me ouvindo, essa voz mente está com a cara rachada, mas estão vendo aí o dispositivo, o celular, o computador, tal, mas não estavam conscientes que estavam fazendo isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a ter essa consciência. Estar consciente de que sentido que a gente está usando. Por exemplo, até enquanto eu não falava sobre isso, vocês não prestavam atenção como que era a textura do seu calçado, ou se o seu pé está descalço, ou se o seu pé tá frio, tá quente, ou se ele tá direto no chão, ou dentro de um sapato, ou dentro de uma meia. E isso o que é? É o tato. Todo o tempo ele estava aí. É a gente que não estava prestando atenção. Então, quando a gente se conscientizar disso, é como se desse uma faísca lá no cérebro, na parte sábia do nosso cérebro, na parte que controla as sensações. E a gente passasse a ter uma consciência maior de nós. Então, o primeiro
segredo, né, para a gente dar uma boa... O cérebro positivo é a gente... Aí, prestar atenção nas sensações físicas 100 vezes ao dia. Gente, as crianças, elas são incríveis, porque, assim, principalmente quanto mais bebê, mais ela tá ela não tá no automático da vida, né? Então, ela presta atenção, ela sente prazer com o tato, ela sente prazer com o paladar, ela sente prazer com o toque, né? Com o tato. E a gente vai perdendo isso ao longo da vida, porque a gente vai entrando no automático. Então, eu vou passar um videozinho. Deixa eu só ver se eu compartilhei o som. Peraí. Vamos de novo. Compartilhei. Nesses 30 segundos, vocês vão ver coisas que a gente faz no dia a dia, que a gente está usando esses sentidos e muitas vezes a gente não está consciente disso. E o que a gente vai fazer daqui para frente para fortalecer o nosso cérebro positivo? A gente vai prestar atenção nessas sensações físicas, tá? Então, como que é isso, ó? Então, assim, né? Quem já percebeu que tem as melhores ideias da vida depois do banho? Nossa, a gente... Meu Deus, como que eu não tinha pensado nisso antes? Por que eu não pensei nisso na hora? Por que eu não fiz isso na hora? Por quê, gente? No banho, é aquele momento que a gente está com todos os sentidos ouriçados, né? Com o tato, com o olfato, com a visão, com a audição, com aqueles... Então, menos com o paladar, né? Não vamos comer sabonete. Então, é nesse momento que a gente está... geralmente, a gente tem as melhores ideias. Então, ou quando a gente acorda de um sono reparador, né? E por isso que é tão importante a gente dormir bem. Quando a gente troca a roupa de cama, gente, nossa, que delícia! Você vira o travesseiro, né? Então, tudo isso são sensações que vai fortalecer o seu cérebro positivo. Qualquer outra forma da gente... o que é esse fortalecer cérebro positivo, gente? Nada mais é do que a gente... do bem-estar. Então, a gente consegue, com presença plena, né? Com o poder do agora, né? O poder da gente estar ali presente no momento, nem vivendo no futuro e nem no passado, vivendo no presente, desfrutando dele. Outra forma, gente, é a gente fazendo atividade física. Então, quando a gente faz atividade física, tem alguns hormônios, né? A endorfina, por exemplo, ela só é liberada na corrente sanguínea quando a gente faz atividade física. Ou quando a gente dá muita risada, né? Então, por isso que é tão importante a gente colocar atividade física na nossa vida. E aí é tão legal porque, assim, você sai para fazer uma caminhada, por exemplo, né? Que é uma das atividades que é mais possível da gente fazer,
A gente sai, a gente aproveita para observar a audição, os passarinhos cantando, o barulho das folhas, do vento, dos carros, o olfato. Se a gente vai num parque, a gente sentir o aroma, eu moro perto do Parque Piqueri. Então, eu falo, tem um lugar lá que nem é muito, as pessoas nem andam muito por lá, mas eu falo que é o Vale dos Eucaliptos. Você respirar aquele cheiro de eucalipto de manhã é uma coisa maravilhosa. No Parque do Carmo, né? Teve uma época que eu treinava muito lá. Gente, parece um banho de renovação na gente, né? Então, a atividade física é muito importante. Teve uma época também que eu praticava vôlei num time só de mulheres. Gente, além de melhorar os reflexos, da gente suar, fazer atividade física, agachar, levantar, correr e tal, o nível de risada que a gente dava era incrível, né? Imagina, um time só de mulheres. Então, isso dá um bem-estar muito grande. E a gente acaba não fazendo as coisas, porque a gente não tem tempo nessa vida corrida, né? Mas a gente precisa encontrar uma forma de balancear isso. Outra forma são atividades prazerosas, gente. Tem quem gosta de jardinagem, tem quem gosta de música, de tocar música, de ouvir música, de viajar, de assistir uma peça de teatro, de planejar uma viagem, de tirar fotografia, né? Eu já falei viajar, né? E viajar de novo, porque a gente não tá podendo. Mas são formas da gente trabalhar a nossa inteligência positiva também, fortalecer. E, por último, e não menos importante, gente, alimentação e hábitos saudáveis. O que acontece? A gente precisa comer comida de verdade. Por quê? Porque os industrializados, gente, ele tem... A Vanessa explica isso muito aí na Revolução. Ele acaba deixando o nosso corpo totalmente contaminado, né? Então, além da gente não ter... a gente já ter fisiologicamente essa questão aí com a autossabotagem, se a gente não comer comida de verdade, a gente tem menos nutrientes ainda necessários para controlar a sabotagem na nossa vida. Por isso que a gente tem uma quantidade enorme de pessoas surtadas, é verdade, gente. Eu já vi uma menina que uma vez, por exemplo, que ela estava com... tem alguns traumas familiares, tal, tudo assim, mas ela tinha um sabotador esquivo, ela fugia, né, dos conflitos e por exemplo, ela entrou na faculdade de Direito, a família toda chamava ela de advogada da família, só porque entrou na faculdade de Direito, e ela viu que não era aquilo que ela queria para a vida dela. Porque direito é uma profissão muito nobre, mas você precisa gostar daquilo, né? Você vai viver aquilo para o resto da sua vida. E ela viu que não era aquilo. Gente, o cérebro dela começou a desligar. Ela estava assim, ó, conversando com você, ela caía assim. Não era um desmaio, era um desmaio, mas assim, ela continuava respirando, tal, tudo. Ela estava conversando com você, puf. Aí a gente foi conversando com ela, tal, tudo. E ela, toda vez que ia para o assunto, que ela se sentia ameaçada, o cérebro dela desligava mesmo. Ela passou por psiquiatras, psicólogos, tal, e nenhum encontrava uma forma de deixar o cérebro dela ligado, né? Mesmo. E o que acontece, gente? A sabotagem foi de um nível tão grande, assim, que ela estava... o cérebro dela desligava e ela acabava caindo, desligando, né? E trazendo um monte de desencontros e dores e frustrações e ansiedades para a família toda. E aí, na época, eu falei para ela assim, olha, como que é a sua alimentação, né, tal? Ela comia, por exemplo, gostava muito de esfirra do Habib's, nada contra, né, mas nem a favor. E aí... eu falei assim, olha, vai numa nutricionista, num nutrólogo, tal. A gente tinha notícia de uma nutróloga que tinha atendido ela. E realmente, ela foi numa profissional, né, da alimentação que passou uma dieta para ela, gente. Durante o tempo que ela fez, ela parou com os desmaios. Parou, gente, simplesmente. Por quê? Porque o cérebro dela passou a ela desinflamou, e o cérebro dela passou a ter controle sobre aquilo.
A partir do momento que ela passou a comer errado de novo, porque ela passou, voltou todos os sintomas. Então, gente, é muito sério mesmo. Então, essa questão da gente fazer sabe, a gente ter o nosso corpo como o nosso maior bem, porque é o que a gente tem, a gente se amar é muito necessário para a gente viver bem. A gente quer viver. Que história que a gente quer contar da nossa passagem aqui na Terra, né? Então, o mínimo do mínimo, gente, o mínimo do mínimo, gente, comer comida feita em casa, né? Começar o dia com um bom café da manhã, né? De acordo com as orientações que a Vanessa passa para vocês. No mínimo, do mínimo, 6 copos de água por dia, gente. 6 copos de água é 1,5 litro de água, gente. Pelo amor de Deus. Eu sei o quanto que a Vanessa ouve, porque eu ouvi muita gente falando que não toma água. Nosso cérebro é 70% de água. Como é que ele vai funcionar se você não tomar água, criatura? Entendeu? Ele não funciona, essas conexões... O sabotador faz a festa mesmo, geral, sabe? Fica Darth Vader, assim, fazendo festa geral, porque não tem água, tá seco, é como se ele estivesse no deserto, entendeu? Tá no deserto, vai fazer o quê? Vai sabotar mesmo, qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. O seu intestino fica enfesado, né? As fezes, gente, as fezes viram cimento. Como é que a fezes vai sair de você? Vira cimento, se não tiver água. Então, a gente precisa, assim, do mínimo. Eu tô falando do mínimo, 1,5 litro de água. Porque, assim, o correto seria mais. Então, pelo amor de Deus, não fala mais para você mesmo, não admita falar para você que você não consegue beber água. Pelo amor que você tem em você, em Deus e no que você mais tem de sagrado nessa vida. Por favor, precisa beber água, tá? Qual que é outra? A gente precisa comer colorido. Então, frutas, verduras e legumes e sempre da melhor qualidade e procurar o orgânico, como a Vanessa fala. Por quê? Porque sempre o seu cérebro precisa de cor. Cada um dos alimentos, ele tem uma função no nosso corpo. Talvez o que a gente come não seja necessário para esse bom funcionamento. Às vezes a gente precisa suplementar, né? Então, a Vanessa, vocês estão assim no melhor lugar, com a melhor pessoa para falar sobre essa questão. E a gente precisa disso para o nosso cérebro funcionar, gente. Senão ele não funciona mesmo, tá bom? Então, assim, ó, comida de verdade, 1,5 litro de água, comer colorido, fazer todas as refeições com o mais colorido e saudável possível, tá bom? Atividade física, atividades prazerosas, cuidar de você e ter atenção plena. Que sentidos que você está tendo naquele momento, tá bom? Porque daí você imagina que a sua família, a sua equipe, os seus negócios, seus clientes, as suas tarefas, os seus desafios, livres dessas vozes limitantes, dessa conversa mental aí na sua cabeça. Você vai chegar numa mente vencedora. E aqui que a gente chega num presente para vocês. Vocês vão acessar esse link aqui, ó. A Vanessa depois pode colocar lá para vocês. www.leiladato.com.br/palestra. E vocês vão baixar o e-book de tudo isso aqui que a gente conversou hoje. E se vocês quiserem, os 3 primeiros que me mandarem, pode mandar para a Vanessa, ou me mandar, ou manda nesse WhatsApp aqui, eu vou dar uma devolutiva em áudio do relatório de sabotador para vocês, tá bom? Muito bem. E, para a gente finalizar aqui, que a força esteja com vocês, né? Força Jedi esteja com vocês. Não, não é esse não, é esse, ó. Que a força esteja com vocês. E aí eu fico aberta aqui para o que vocês precisarem de tirar dúvidas. Estou à disposição. Como é que foi? O que vocês acharam?
Eu adorei, não vejo a hora de ver os meus sabotadores, que eu já sei, né, alguns, né? Mas vamos ver. Mas muito legal. É muito legal usar nos atendimentos também, Vanessa, porque ele como é gratuito, é muito legal a gente já identificar, sabe? Bom, se você pega uma pessoa que é esquiva, ela vai fugir de resolver conflitos, vai fugir. Se você pega um perfeccionista, ele só vai fazer se for tudo bonitinho, sabe? E aí você faz o teste, é super rápido, sem falar nada para ninguém, você já olha, pronto. Muda a conduta de atendimento, muda a conduta da pessoa, é muito legal. Quando você falou, né, tem essas 3 formas da boa forma do cérebro positivo, eu lembrei até da minha aula que eu fiz no seu grupo, sobre a questão intestinal, né, que a gente vai falar ainda também. Aliás, foi ontem, né, a aula do intestino, gente, não sei quem assistiu, mas a gente tem falado um pouco sobre isso já, né, da questão de como o intestino influencia no cérebro e tudo mais, e aí que a gente tem que fortalecer matando os parasitas e fungos, né, de fome, principalmente, não dando os alimentos processados, refinados, açúcar e tal, alimentando, né, a flora intestinal também, então fortalecendo o Jedi, que é nosso exército de defesa, que é a flora boa e tudo mais. Enfim, é sempre assim, né? A gente pode fortalecer o que importa e enfraquecer o que não importa, mas tem que ter a vontade, né? Essa vontade principal que acho que todo mundo aqui tem, né? Senão a gente não estava na revolução nutricional. E às vezes a gente tem a vontade, a gente, nossa, foi lá e falou, não, vou me inscrever, eu quero resolver isso, tal. Não, é isso mesmo que eu quero me limpar, tal. E beleza, vai lá, faz inscrição, mas ela não consegue colocar em prática algumas coisas e ela não entende por quê. Aí vem o crítico e dá uma chicotada, sabe? Ó, você não consegue, você é sempre assim, você não termina nada do que você começa, tal. E a pessoa fica, nossa, acho que eu tenho um problema, né? Acho que eu preciso de ir no psiquiatra, alguma coisa assim, porque além de tudo, eu tenho alguém que conversa comigo aqui dentro. Quando conversar com a gente aqui dentro, todo humano tem, gente. Não é que a gente está ficando louco. É uma conversa interna mesmo que a gente tem, mas que a gente pode controlar. A gente pode aprender a controlar ela. E, então, assim, é muito importante você descobrir qual é o que é os seus sabotadores, o que te sabota de fazer as coisas, né? Porque daí você vai abaixar a força dele. Não é que a gente nunca vai se livrar deles. E por que a gente não vai se livrar deles? Porque eles são a essência da sobrevivência do ser humano. Então, de onde eles nasceram? Tava todo mundo lá na época das cavernas e saiu um para caçar, por exemplo. Aí ele foi lá, caiu um raio e ele não voltou. E passou um tempo, eles descobriram só o tiçãozinho lá. Aí eles falaram assim, opa, raio quer dizer que mata ser humano, então quando começa a chover já ninguém sai da caverna. É instinto de sobrevivência mesmo. E isso vai passando de geração em geração, vai passando. E isso eu tô falando lá atrás, né? Mas hoje em dia, às vezes a gente passa por um trauma e a gente passa aquele trauma para frente e perpetua aquele trauma. A gente chama de crença, né? É uma crença, uma coisa que a gente acredita, uma crença que limita a gente, né? Por exemplo, como é que a gente come abacate em salada? Né? Fala para um mexicano que a gente põe açúcar no abacate. Eles falam, como assim, né? Gente, fala no japonês, fala não. Em 2002 eu fiz intercâmbio no Japão. E aí a gente tinha que fazer um alimento característico do país. E a gente fez feijoada. E aí eles falam assim, mas feijão salgado? Porque para eles feijão é doce, né? Feijão é azuki, é doce. Então, é muito legal, assim, né? Aí eles ficam assim, aí eles experimentaram, bom, né, tal. Mas até, tem uns que não experimentaram, não. Olharam muito, com muito olho torto, assim. Mas é bem por aí, né? Sim.
Que eu tava falando que não dá para exterminar, eu lembrei de novo, né? É que nem o próprio filme. Eles têm que fazer as pazes, né? Tem que perdoar um ao outro e equilibrar. É que nem a própria flora intestinal. A gente não vai acabar com todos os fungos e bichos porque é quase impossível, mas a gente tem que matar o que está em excesso e equilibrar o que está, né, pouco para poder ter uma saúde intestinal e mental e geral. Então, é aceitar que existe o sabotador, mas que ele não precisa ganhar o tempo todo, ele pode Exatamente. ir pro lugar dele. Nossa, esse exemplo aí da flora intestinal falou tudo, porque se a gente... vamos supor que, mas teve um dia que eu, sei lá, fui num casamento e comi doce, comi bolo e tal, e aí inflamei. Né? A gente sente o estufamento, a gente sente, né, a acidez, a gente sente... Gente, é muito incrível. Quando a gente passa um tempo sem comer aquilo, quando a gente volta, o nosso corpo, ele grita, né? Ele dá azia, tal. Eu lembro que, assim, antes, quando eu não tinha essa consciência, a gente comia pizza de calabresa, por exemplo. Né? Comia calabresa, fazia calabresa cebolada, tal. E comia salsicha, né? Com criança, quem que não come salsicha, tal? 3 crianças pequenas, nossa, macarrão com salsicha era uma coisa rápida de fazer. Eles comiam rápido, fácil, sem reclamar, né? Até você criar consciência. Quando você cria consciência, aí você não consegue mais, né, comer. Então, aí você, pelo menos, você sabe que aquilo lá pode até dar um prazer. O seu cérebro já foi... como é que fala? Ele já foi... apresentado aquele prazer, mas você sabe que aquilo vai fazer um mal tão grande, vai te dar um mal-estar tão grande, uma dor de cabeça tal, que você escolhe. A questão na sabotagem é que a gente não sabia que a gente podia escolher muitas vezes, e a gente pode escolher controlar isso, né? E saber que, por exemplo, teve um dia que não deu certo, tudo bem. A primeira pessoa que a gente tem que tratar com empatia é a gente mesmo. É a gente, sabe, baixar a autocrítica e falar assim, olha, se não deu certo um dia, mas, poxa vida, teve 20 que deu. A gente tem aquela fissura, né, aquele fascínio por elevar o negativo, né? E aí, por que isso? Porque volta lá para a sobrevivência, né? É o que vai... Uma coisa negativa é o que vai garantir a sobrevivência. Por que a gente quer saber tanto de quantos casos de Covid tem, que não sei o quê? Porque garante a sobrevivência, né? Mas tá bom, tá garantindo a sobrevivência, mas que sobrevivência, né? Ou não, né? Porque enquanto a gente está vendo os números de casos, a gente entra tanto em pânico que o nosso sistema imunológico lá embaixo e a gente não... Cai! Que é o que faria melhorar a imunidade. Então, enquanto esse povo está parado dentro de casa, em vez de comer melhor, dormir melhor para elevar a imunidade, para quando acabar a quarentena, fica todo... A gente até comentou, né? O dia que a Vanessa tinha feito uma live, né, sobre o sistema imunológico, lá no pessoal da... Como que é o nome daquela plataforma, Vanessa? Esqueci o nome da plataforma de cursos. Namu. E aí eu assisti, mandei para a família toda, tal, porque foi bem no comecinho da pandemia, né? E aí eu falei assim, gente, para de tomar cerveja, gente, para de tomar cerveja, vinho, porque a baixa imunidade nesse momento, deixa para lá. E eu fui no mercado, tinha um senhorzinho que ele era senhorzinho, gente, super do grupo de risco. E o carrinho dele só tinha cerveja. Eu falei, ai meu Deus do céu, esse daí, além de estar comendo errado, a imunidade vai lá embaixo. E se a gente vê, pelo menos todas as pessoas que eu vi próximos a mim perder a vida para o Covid, não foi o Covid, gente. Foi os maus hábitos antes, né? Foi a baixa imunidade antes. Né? Teve uma amiga minha que eu falei assim, ela pegou, eu falei assim, nossa, só Deus para ela não morrer, porque ela toma Coca-Cola no lugar de água. E Deus foi muito misericordioso e poupou a vida dela. Mas assim, gente, ela pegou, né? Não tem como. Sim. Então vamos desligar os sabotadores, hein, gente? Vamos ver aí. Então eu mando o link para vocês no grupo. Isso. E vamos fazer esse teste aí. Façam, põe a família inteira. Todas as outras lições de casa aí. Eu anotei tudo aqui, vou dar uma
uma resumida para pôr lá no grupo também, mas a aula de amanhã tem bastante a ver. A partir de agora, na verdade, tem bastante a ver com esses pontos que você falou. Ai, que legal, que legal. Muito bom. Gente, foi um prazer estar aqui, um prazer, Vanessa. Muito obrigada pelo convite, uma delícia a nossa conversa. E eu espero que vocês terminem aí essa revolução, façam de verdade uma revolução, porque vai ganhar muito, muito você e quem está em volta também. Obrigada por participar aqui da nossa revolução. Estamos todos... Até eu entrei aqui agora. Então tá bom, gente. Tá tarde já, né? E a aula do sono é aquilo ali, né? 10 horas tem que ir pra cama. Bora, gente. Já estamos atrasados aqui. É. Vamos desintoxicar o fígado hoje. Isso. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.